Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Universo Trader, o canal onde desvendaremos os segredos do mercado financeiro. Eu sou o Juquinha. Sejam todos bem-vindos. Não vai pensando que aqui é igual aos outros canais comuns por aí com promessas de ganhos de dinheiro. Aqui você vai aprender do início, vamos falar sobre a base que ninguém te fala, aprende onde começou, como se iniciou o mercado e para que ele serve até a presente data. Pois bem, aqui vamos estudar para aprender, toda a história para que possamos iniciar e treinar para entrar nesse universo cheio de tubarões. A nossa diferença é que aqui você estará preparado e com a base nos ensinamentos que nunca te contaram. Vou postar vídeos aulas, para que você assista com atenção e estude. O primeiro estudo de hoje é, como surgiu a primeira Bolsa de Valores. Você já se perguntou como surgiu a Bolsa de Valores? Essa é uma história fascinante que remonta aos tempos medievais, quando os comerciantes se reuniam em praças e portos para trocar mercadorias e moedas. Mas foi somente no final do século XV, na cidade belga de Bruges, que nasceu o primeiro mercado organizado de valores do mundo, onde se negociavam títulos públicos, ações de empresas, contratos futuros e outros ativos financeiros. Essa inovação revolucionou o comércio internacional e abriu as portas para o desenvolvimento econômico dos países europeus. Hoje, a Bolsa de Valores é um dos principais instrumentos de financiamento das empresas e de investimento das pessoas, além de ser um termômetro da situação econômica e política de cada país. Você quer saber mais sobre essa incrível história? Então continue assistindo e descubra como surgiram as bolsas de valores mundo afora, qual foi a primeira, qual é a maior e mais importante hoje em dia e muito mais. Você sabia que a primeira bolsa de valores do mundo surgiu na Bélgica? Pois é, lá existia uma instituição especializada em negociar ouro, moedas e alguns documentos que representavam obrigações financeiras, como as letras de câmbio que os cavaleiros templários criaram durante as cruzadas, além de empréstimos. Muitos consideram esse lugar como a primeira bolsa oficial de títulos e mercadorias. E sabe de onde vem o termo stock market, que usamos para falar de mercado de ações em inglês? Muitos acreditam que vem da palavra estoque, que em português, alemão e holandês tem o mesmo significado. Isso porque naquela época, as pessoas viviam principalmente do que produziam para si mesmas, e só vendiam o que sobrava, ou seja, o estoque. As primeiras ações, que eram partes de uma propriedade que podiam ser transferidas, também surgiram lá. A história das companhias holandesas que exploravam as Índias Orientais e Ocidentais é fascinante e tem muitas conexões com o mundo atual. Você sabia que essas companhias foram as primeiras a emitir ações ao portador e a negociá-las em uma bolsa de valores? Isso aconteceu no século XVII, quando a Holanda era uma potência marítima e comercial, que na época monopolizava a colonização e o comércio na Ásia. E essa emissão de ações ao portador e de mais obrigações foi o que deu origem à primeira bolsa de valores como nós conhecemos atualmente, a Bolsa de Amsterdã. E aqui entre nós, hein? Só aprenda a falar perfeitamente o nome dessa companhia, hein? O nome holandês vai te dar quase proficiência na língua. Companhia Verrachudik Oost-Indische. Cheguei quase lá, hein? Pois bem, existia a Companhia das Índias Orientais e existia também a irmã gêmea dela, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que obviamente atuava no outro lado do globo. E é a história dessa companhia em especial que vai exercer papel central na fundação a maior e mais importante bolsa de valores do mundo. Mas não só isso, também da própria cidade de Nova York, além do estabelecimento do icônico endereço que hoje significa sinônimo de mercado financeiro nos Estados Unidos. Estou falando, é claro, de Wall Street. Mas antes a gente vai voltar um pouquinho no tempo da história e entendo como os holandeses chegaram à América, primeiramente aqui mesmo, no nosso país, durante a ocupação do Nordeste brasileiro. Bem, como eu falei antes, as companhias eram gêmeas, sendo que por óbvio as orientais exploravam o leste, ou oriente, e as ocidentais exploravam o oeste, ou ocidente, nas terras distantes do que naquele momento ainda se conhecia em vários lugares do mundo como a Nova Índia. Você já sabe a história. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi fundada em 1621 com o objetivo de explorar e colonizar as terras americanas que não estavam sob o domínio espanhol ou português. A companhia tinha uma carta régia que lhe concedia o monopólio do comércio e da navegação nas regiões entre o Cabo da Boa Esperança e o Estreito de Magalhães. Além disso, a companhia tinha autorização para fazer guerra contra os inimigos da Holanda e estabelecer tratados com os povos nativos. A companhia tinha uma estrutura administrativa dividida em 5 câmaras regionais, sendo a mais importante a de Amsterdã. A companhia também tinha um conselho executivo chamado de Heren 19, Senhores 19, que era responsável pelas decisões estratégicas e políticas. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais teve um papel fundamental na expansão colonial holandesa nas Américas. A companhia fundou colônias na Guiana Holandesa, na atual Suriname, nas Antilhas Holandesas, na atual Curaçao, na Nova Holanda, na atual Nova York, se no Brasil holandês, na atual Nordeste brasileiro. A companhia também realizou diversas expedições comerciais e militares pelo Caribe, pelo Golfo do México e pelo Oceano Pacífico. A companhia foi responsável por alguns dos episódios mais marcantes da história colonial americana, como a invasão de Pernambuco em 1630, a captura de Recife em 1637, a fundação de Nova Amsterdã em 1624, a compra da ilha de Manhattan dos índios em 1626, a tomada de Curaçao em 1634, o saque de Salvador em 1624, o ataque a São Luís do Maranhão em 1641, a expulsão dos portugueses do Nordeste em 1654 e a perda de Nova Amsterdã para os ingleses em 1664. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi uma das maiores e mais poderosas empresas da história. Ela teve um impacto profundo na economia, na política, na cultura e na sociedade das regiões que explorou e colonizou.
Ela também influenciou o desenvolvimento do mercado financeiro mundial, ao ser a primeira a emitir e negociar ações e obrigações em uma bolsa de valores. A companhia foi um exemplo de como o capitalismo e o imperialismo se combinaram para criar uma nova ordem mundial na era moderna. No final do século XV, os reinos ibéricos de Portugal e Espanha buscavam ampliar seus lucros comerciais com as Índias, de onde vinham as cobiçadas especiarias, os artigos de luxo e os metais preciosos. Para isso, eles exploraram o caminho marítimo pelo Oceano Atlântico, evitando as rotas terrestres pelo Mediterrâneo e pelo Oriente Médio, que eram dominadas pelos italianos e pelos muçulmanos. Nessa aventura, os portugueses chegaram ao litoral brasileiro em 1500, quando a frota de Pedro Álvares Cabral aportou na região de Porto Seguro, na Bahia. Eles batizaram o lugar de Terra de Vera Cruz e chamaram os habitantes nativos de índios, pois acreditavam que tinham chegado às Índias. Na verdade, eles ainda não sabiam da existência do imenso Oceano Pacífico do outro lado do continente americano. Os portugueses ficaram com o domínio exclusivo da nova terra por mais de um século, implantando colônias de extração e de povoamento. Somente no século XVII, outros países europeus, como Inglaterra e Holanda, tentaram disputar o controle das ricas áreas produtoras de açúcar e pau-brasil no Brasil colonial. Os holandeses conseguiram invadir Salvador em 1624 e Olinda em 1630, mas foram expulsos pelos portugueses alguns anos depois. Os holandeses conquistaram o Nordeste brasileiro e fundaram a Nova Holanda, com a capital em Recife, que era chamada de Cidade Maurícia em homenagem ao Conde Maurício de Nassau, o governador da região. Ele trouxe muitas famílias holandesas para morar na colônia e incentivou o desenvolvimento econômico, aproveitando os recursos naturais e fazendo comércio com outros países. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais era a empresa que tinha o direito de explorar essas terras e que contratava essas famílias para se mudarem para lá. Entre elas, havia muitos judeus que falavam português, pois tinham escapado da perseguição religiosa em Portugal. Os judeus eram um povo que sofria muito com a discriminação e que não tinha uma terra fixa. Por isso, eles preferiam investir seu dinheiro em negócios, em vez de comprar propriedades, por exemplo. Os judeus sempre tiveram uma forte ligação com o comércio, que se intensificou quando enfrentavam perseguições religiosas dos reinos e protetores católicos europeus. Isso porque o papado exercia grande poder no feudalismo e proibia os judeus na Idade Média de produzir qualquer coisa ou se fixar nos feudos. Então, eles se dedicaram à compra e venda das mercadorias produzidas nos burgos. Em vez de serem ferreiros, carpinteiros ou pastores de gado, eles eram mercadores. Dessa forma, aprimoraram por gerações a arte de fazer negócios. Essas habilidades eram cobiçadas durante os tempos das grandes navegações e dos descobrimentos, no final do século XV. Pois, se queria, e se buscava, principalmente, comerciar com os povos que se esperava encontrar no Novo Mundo. Foi com esse espírito que alguns judeus vieram se instalar no Nordeste brasileiro. Antes mesmo dos holandeses, pois a coroa portuguesa já tinha dado concessão de terras a alguns judeus para tentar povoar o Nordeste. Mas foi somente depois da chegada dos holandeses que os judeus tiveram liberdade de culto, tendo inclusive fundado em Recife a primeira sinagoga das Américas, que existe lá até hoje. A Nova Holanda foi um breve projeto colonial dos holandeses no Nordeste do Brasil, mas não durou muito tempo. Os portugueses, que já estavam na região há mais tempo, não aceitaram a invasão e lutaram para recuperar o controle. A Batalha dos Guararapes, em Pernambuco, marcou o fim da presença holandesa no Brasil, depois de 24 anos de conflitos. Muitos holandeses que viviam aqui tiveram que decidir se voltavam para sua terra natal ou se ficavam e se convertiam ao catolicismo. Alguns embarcaram em navios para fugir da perseguição dos portugueses e dos brasileiros, mas nem todos chegaram ao seu destino. Um navio que saiu de Pernambuco com destino a Amsterdã foi atacado por piratas, que queriam roubar os bens dos passageiros. O navio foi destruído e muitos morreram. Apenas 23 pessoas sobreviveram e foram resgatadas por um navio francês, que os levou até a Jamaica. Depois de escapar dos piratas, os 23 sobreviventes do navio holandês venderam o que restava da carga e conseguiram algum dinheiro. Não era muito, mas era melhor do que morrer afogado. Porém, eles não podiam ficar na Jamaica, pois lá os espanhóis perseguiam quem não fosse católico. Sem recursos para voltar à Europa, eles negociaram uma carona com uma fragata francesa até a colônia holandesa mais próxima, a Nova Amsterdã, na América do Norte. Essa colônia ficava onde hoje é a Ilha de Manhattan, em Nova York, um nome de origem holandesa. Outros nomes da cidade, como Brooklyn e Bronx, também vieram dos antigos donos holandeses das terras. Lá, os pernambucanos fundaram a primeira comunidade judaica da América do Norte e começaram a fazer parte da história da cidade. A Nova Amsterdã de 1654 era muito mais pobre e pequena do que o Recife na mesma época. Era uma vila multicultural, com cerca de 18 línguas diferentes, que vivia principalmente do comércio de peles no rio Hudson. A vila enfrentava constantes ataques dos nativos americanos que habitavam a região, por isso os colonos ergueram um muro de madeira e barro no lado norte do povoado para se protegerem. O muro resistiu aos ataques por mais de meio século. Em 1964, os britânicos conquistaram a Nova Amsterdã, que havia recebido 23 imigrantes do Recife 10 anos antes, e a transformaram em uma das 13 colônias originais dos Estados Unidos da América. A partir de então, a cidade passou a se chamar Nova York e se expandiu além dos limites do antigo muro. Em 1699, o muro foi demolido, restando apenas o nome da rua que o acompanhava. Qual rua? A Rua do Muro, ou Wall Street em inglês.
Os descendentes diretos e indiretos dos 23 pioneiros que vieram do Brasil tiveram um papel importante na história dos Estados Unidos, e um deles ajudou a criar a Bolsa de Valores de Nova York. Foi na Rua do Muro que surgiu um mercado organizado de commodities, excedentes, títulos e ações das empresas que se multiplicavam pelos Estados Unidos. Uma cena histórica aconteceu em maio de 1792, sob uma árvore de plátano na Wall Street, número 68. Um grupo de 24 corretores, que enfrentavam a concorrência de comerciantes de títulos públicos que baixavam as comissões, se reuniu e assinou um documento chamado Button Woods Agreement, ou Acordo do Plátano. Esse documento estabelecia uma espécie de sociedade exclusiva, onde os membros só negociavam entre si e cobravam uma comissão fixa de 0,25% sobre as transações. Entre os signatários, havia um descendente dos judeus que saíram do Recife. Seu nome era Benjamin Seixas, e sua assinatura está no documento original que marcou a fundação da Bolsa de Valores mais famosa e influente do mundo. Esse documento está guardado nos arquivos da NYSE, a sigla em inglês da Bolsa New York Stock Exchange, que ficam no 19º andar do prédio ao lado da Bolsa em Nova York. Quem quiser pode visitar. Um ano depois, o grupo passou a se encontrar também na Tontine Coffee House, quando o clima não permitia ficar ao ar livre. Os americanos mais tradicionais ainda usam o termo Button Woods Agreement para se referir a um acordo de cavalheiros, ou feito na base da confiança, como dizemos no Brasil. A coluna de mercados financeiros da revista inglesa The Economist faz referência ao contrato de Button Woods, que foi assinado por 24 corretores em 1792, sob uma árvore de plátanos em Nova York. Esse contrato foi o embrião da New York Stock Exchange, a New York Stock Exchange em inglês, que foi oficialmente inaugurada em 1817, com a participação de mais corretores. A New York Stock Exchange começou negociando ações de 10 bancos e empresas locais, mas até a metade do século XIX, as ações ainda eram um segmento minoritário nas bolsas de valores. Os Estados Unidos, assim como outros países europeus, usaram as bolsas para financiar bancos centrais e empresas de infraestrutura, sendo que 70% desses projetos foram custeados pelo poder público. As empresas industriais ainda eram escassas nessa época. O Estado teve um papel fundamental na expansão ferroviária, seja como operador, proprietário ou regulador. Os Estados Unidos se destacaram como o segundo país, depois da Bélgica, onde as ações tiveram maior relevância nas bolsas, graças aos pequenos bancos dinâmicos da Nova Inglaterra. A New York Stock Exchange é hoje a maior bolsa de valores do mundo e abriga algumas das corporações mais famosas do planeta, que formam o índice Dow Jones, como a Coca-Cola Company, o McDonald's, a Boeing, a Visa, a Walt Disney e muitas outras. O valor de todas as empresas negociadas na New York Stock Exchange ultrapassa os 30 trilhões de dólares e o seu volume mensal de negócios chega a cerca de 1,5 trilhão de dólares. A Bolsa de Nova York é a maior do mundo em termos de volume financeiro e capitalização de mercado, movimentando mais de 1 trilhão de dólares por dia. No Brasil, a B3 fica bem atrás, com menos de 100 bilhões de dólares diários. Mas Nova York não tem apenas uma bolsa gigante. Ela também abriga a Nasdaq Stock Market, ou simplesmente, Nasdaq. Esse nome vem das iniciais de National Association of Securities Dealers Automated Quotations, que em português significa Associação Nacional de Corretores de Valores Mobiliários de Cotações Automáticas. A Nasdaq fica na Broadway, em Manhattan, e lista mais de 2.800 ações de empresas variadas, principalmente de pequeno e médio porte. Ela foi criada em 1971 e tem uma capitalização de mercado de 10,8 trilhões de dólares. O índice Nasdaq é conhecido por reunir empresas de alta tecnologia em áreas como eletrônica, informática, telecomunicações, biotecnologia e outras, incluindo gigantes como Apple, Facebook e Amazon. Além da Bolsa de Nova York, existe outra bolsa importante nos Estados Unidos, a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago, também chamada de CMA. Essa bolsa surgiu em 1898 com o nome de Comissão de Manteiga e Ovos de Chicago, pois eram os produtos mais comercializados na época. Em 2002, a bolsa se tornou uma empresa de capital aberto e se uniu à Chicago Board of Trade em 2007. A CMA é uma das bolsas com maior volume de negociação do mundo e oferece diversos tipos de instrumentos financeiros, como taxas de juros, ações, moedas e commodities. Ela é a líder mundial no mercado de opções e contratos futuros de juros, tanto em quantidade como em valor. Outras bolsas relevantes no mundo são a Bolsa de Tóquio, no Japão, a Bolsa de Xangai e a Bolsa de Hong Kong, na China, e as bolsas europeias, sendo a Euronext a maior delas. A Euronext surgiu em 2000 da fusão das bolsas de Amsterdã, Bruxelas e Paris, para integrar o mercado da União Europeia. Também há as bolsas de Londres, na Inglaterra, e Frankfurt, na Alemanha. E não podemos esquecer da nossa B3, que fica em São Paulo e é a maior bolsa da América Latina. Ela está completando 130 anos em 2024, desde sua fundação com outro nome. A Bovespa é uma das maiores bolsas de valores do mundo, com um valor de mercado de cerca de 1 trilhão de dólares. Ela tem origem na primeira Bolsa de Valores brasileira, a Bolsa Livre, que surgiu em São Paulo no ano de 1913, durante o período colonial. Porém, até 1960, existiam outras 27 bolsas de valores no Brasil, ligadas aos governos estaduais. Essa é uma parte da história que vamos contar em outro vídeo. Você gostou de aprender mais sobre a Bovespa? Essa é uma história muito interessante, não é mesmo? Se você acha que esse tipo de conteúdo é útil, mesmo para quem só tem curiosidade, você pode aprender mais sobre o que é uma bolsa de valores.
E aí, gostaram dessa história muito legal, né? Assim como você que está iniciando agora, eu também não sabia. Curte aí e deixa um joinha. E se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Assim posso te ensinar muito mais e com esse conhecimento você irá fazer parte 5% dos que ganha dinheiro nesse mercado. Seu Gabiru.